pelas várias autarquias onde vai ter eleições já a partir da próxima semana. Como dissemos, a campanha eleitoral vai até próximo domingo. Na segunda e terça observar-se então o período de reflexão, de modo que na quarta-feira se siga então ao processo de votação. Muito bem, estas são as quintas eleições autárquicas, que têm a particularidade então desta vez contarem com os três principais contendores do nosso panorama político, a Frelimo, a Renamo e o MDM. Muito bem, tenho comigo dois analistas aqui, João Pereira, o Dr. Guilherme Vilana, com os dois então vamos analisar esta campanha eleitoral. Começo aqui pelo João. João, esta é uma campanha então tem esta particularidade de contar com a Renamo e o MDM, que vão fazer frente então ao Partido Frelimo, ou vão fazer frente entre si face ao Partido Frelimo, numa eleição que tem a particularidade também de o vencedor ser apurado por uma maioria simples, o que significa que pode necessariamente o vencedor pode não ser aquele que tem o maior número de votos relativamente a todos os outros no seu conjunto, podendo haver situações em que o vencedor com 40%, sendo os outros com 30%, podendo constituir uma maioria, portanto, no entanto, o vencedor aquele que tiver 40%. Queria ver, daquilo que temos visto desses primeiros dias destas eleições, o que é que antever que venha a acontecer? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que foi dada para vir cá comentar sobre a questão eleitoral. Dizer que fica muito difícil generalizar o que é que vai acontecer em relação a essas eleições, porque cada município terá a sua própria dinâmica e a sua própria lógica em termos, por exemplo, de resultados eleitorais. E até os seus próprios candidatos. Isso é verdade. E o que está-se a notar é de que existe uma forte competição em alguns municípios, por exemplo, na Beira, entre a Renamo, MDM e a Frelimo, com uma grande probabilidade, eu vou dizer, de uma vitória. Eu até posso arriscar um pouco do próprio MDM e depois explicarei quais são as razões, mas essa probabilidade não é tão grande assim, porque é uma probabilidade muito pequena. Mas a Renamo e o MDM vão dividir grande parte do eleitorado a nível, por exemplo, da cidade da Beira. Em Climane, eu acho que também a competição ali será muito mais entre a Frelimo... E esta divisão na Beira será favorável aos dois ou ao terceiro contendor nesse caso? Quer dizer, pelas indicações que eu tenho e daquilo que eu conheço minimamente da cidade da Beira, eu acho que, embora que a candidata da Frelimo esteja a fazer uma boa campanha e esteja a fazer um apelo mais a um voto das mulheres, e por outro lado também parece estar muito mais cautelosa do que as eleições anteriores, onde se cometia muitos erros de palmatória. Desta vez a Frelimo na cidade da Beira parece estar muito mais consciente do que tem que falar, como tem que falar, em que momento tem que falar. E por outro lado, nota-se também um grande trabalho por parte do próprio Partido Frelimo, no sentido de mostrar que a candidata não é tão uma candidata fora do contexto da cidade da Beira. Não é por acaso que a senhora logo disse que eu sou também daqui, nasci também na Munhava. Mas por que Munhava? Porque a Munhava, por natureza, é onde se determina os resultados eleitorais na cidade da Beira. Mas o MDM parte em vantagem na cidade da Beira porque o MDM, direto ou indiretamente, controla o espaço territorial. E, por outro lado, embora exista um grau de satisfação muito forte nos meios mais urbanizados da cidade da Beira, principalmente entre a elite que, direto ou indiretamente, tem uma ligação muito forte com o Estado e com um pequeno negócio ou um grande negócio, mas nas periferias da cidade da Beira a competição vai ser entre a MDM e a própria Renamo, enquanto que a própria cidade da Beira, quer dizer, a própria zona urbana, vai ser muito mais favorável para a Frelimo. Agora, neste processo, o que vai ser determinante não é a quantidade das pessoas que estão hoje a participar na campanha, porque grande parte daquilo que a gente vê, se calhar não está registrado para participar nas eleições. Então, é a capacidade que os partidos têm de mobilizar os seus próprios eleitores. Nestes aspectos, é preciso reconhecer que a Frelimo é forte nesse processo. Na Zambésia, é a mesma situação. Vamos ver a clivagem entre o centro e a periferia.
preferia votar em grande medida para Renamo e para MDM, e o centro da cidade a votar fortemente na Frelimo. Este praticamente vai ser o padrão de votação. Se me perguntar quantas autarquias ou municípios a Renamo ou MDM conjuntamente pode ganhar, eu acho que a oposição não vai sair mais de que 10 municípios. Dos 53 municípios, grande parte dos municípios serão ganhos pelo próprio Partido Frelimo. Fala 10, já está a ser muito otimista, significa que vão superar aquilo que aconteceu historicamente até hoje. Exatamente, mas eu estou a falar na divisão entre coisas. Seria um resultado muito bom para a oposição chegar até 10 municípios. Desde logo, porque nunca aconteceu. Sim, né? E eu acho que aqueles municípios que tradicionalmente sempre votaram na Renamo, nestas eleições, irão também continuar com o mesmo padrão de votação. Agora, há uma coisa também que é preciso também tomar em consideração, que é o seguinte: enquanto que para o MDM joga-se essas eleições como umas eleições que vai determinar a sobrevivência do partido MDM, para a Renamo, dada a sua natureza da base social, ainda vai ter que esperar para as eleições de 2019 para poder ver até que ponto a Renamo, depois da morte do presidente Dhlakama, vai sobreviver a nível, por exemplo, da sua representação política na dimensão, por exemplo, do Parlamento. Por quê? Porque se o MDM, por exemplo, perde o município da Beira, perde, por exemplo, o município de Climane, perde, por exemplo, o município de Gurue, praticamente, mesmo de Nampula, praticamente o MDM deixa de ter aquela base de natureza política para a acomodação das suas elites políticas e, por outro lado, para a acomodação de grande parte dos seus quadros e, por outro lado, também ao acesso do capital financeiro para alimentar a máquina partidária do MDM. Porque grande parte das vezes as instituições políticas em qualquer parte do mundo também servem como um instrumento de acomodação das elites e um instrumento de mobilização de recursos financeiros, porque aqueles que não têm representação política não ganham nada por não ter essa representação. Então, para o MDM, essas são as eleições de sobrevivência para o seu próprio futuro. Vamos analisar isso com detalhe mais adiante, até pela premissa que o João assumiu aqui, de que, na sua opinião, o MDM tem possibilidades de ganhar na Beira. Dr. Milano, boa noite, também introduzo aqui. E a sua leitura destes primeiros dias de campanha e aquilo que nota de diferente nesta eleição relativamente às anteriores? Bom, muito boa noite, senhores telespectadores, boa noite, colegas do painel. Bom, relativamente a esta eleição, portanto, no concernente à campanha eleitoral, dizer que ela surge num contexto diferente, portanto, um contexto em que o modo de eleição dos titulares dos órgãos das autarquias, no caso vertente do presidente do Conselho Autárquico e dos membros da Assembleia Autárquica, portanto, decorre, portanto, numa eleição única, que já não é separada, como vinha sendo anteriormente, em que havia a eleição para o presidente do Conselho Municipal e a eleição dos membros da Assembleia Municipal. Portanto, desta vez teremos uma eleição, a eleição dos partidos, uma única, e no contexto tanto da lista dos partidos políticos, grupos de cidadãos e eleitores e também coligações de partidos. O que tenho a dizer, de fato, é que no contexto tanto destes 7 dias de campanha eleitoral, é um fenômeno novo em que antes, por conta da eleição tanto do presidente do Conselho Municipal, em que surgia a figura do candidato, desta vez temos umas situações um tanto ou quanto confusas, diversas, confusas, que se podem traduzir em relação ao caso ao eleitor, uma vez que temos dias de campanha ou situações de campanha em que o cabeça de lista, ele é que tem maior protagonismo, ele é que se apresenta, ou ele é apresentado. Mas também temos alguns momentos, sobretudo nos últimos dias, em que, sobretudo parte da Renamo,
temos o cabeça de lista um tanto ou quanto ofuscado. Portanto, temos o porta-voz, que é o engenheiro Venâncio, um que tem maior visibilidade. Mas é pela personalidade do próprio Arminio Moraes. Isso também pode ser novidade, mas também não é novidade, porque em relação a Frelimo foi sempre assim, né? Que temos a questão praticamente dos membros da comissão política, que portanto cada um está no seu círculo eleitoral e também faz o mesmo. Então, acho que essa questão da secundarização é um fenômeno novo e que, de algum modo, vemos tanto os eleitores, tanto a ovacionarem, tanto e quem não é cabeça de lista. Portanto, se calhar, no seu ideal é que será, de fato, a pessoa a ser escolhida, enquanto no fundo não vai ser o cabeça de lista, é outra pessoa que depois vai aparecer no contexto da lista. Agora, por outro lado, a característica desta campanha eleitoral é que nós temos 3 grandes partidos, os 3 partidos com assento parlamentar é que têm tido visibilidade relativamente aos partidos extraparlamentares. Portanto, Mas no total temos 21 organizações. É uma campanha de partidos políticos, é uma campanha dos 3 maiores partidos políticos que concorrem nas 53 autarquias. Portanto, esta também é uma questão a olhar, mas se calhar também isso se justifica pelo não financiamento pelos fundos públicos a campanhas, às eleições autárquicas. Por outro lado, também vejo que esta é uma campanha que vai ofuscar os candidatos, os que seriam, ou no passado eram candidatos de proa, figuras de proa a nível local, mas que, no entanto, não eram suportados pelos partidos maiores, que é o caso da Filomena Muturopa, que tornou-se uma figura, portanto, tanto que granjeia simpatia em todo o país. O JPC aqui é Maputo. Mas praticamente o PAUM, que é o partido que suporta, portanto, a candidatura dela, é um partido praticamente quase que desconhecido. Também havia colocado a questão das coligações, portanto, a maioria simples. No contexto da maioria simples, sim, vamos ter situações em que teremos PCAs ou presidentes de conselhos autárquicos que tanto emergiram de uma vitória com maioria simples, uma vez que não se aceitam coligações pós-eleitorais. Então, tal como aconteceu na eleição intercalar. Mas vai haver uma espécie de alianças pós-eleitorais, não sendo propriamente uma coligação. São acordos feitos, seriam extraparlamentares no contexto. Mas não para ser presidente do Conselho Autárquico, que é diferente do Juan Ali, que é Nampula. Ele é presidente por conta de uma eleição, de uma coligação, portanto, pós-eleitoral, em que daí então ele aparece como presidente. Portanto, de um modo geral, portanto, a campanha eleitoral ela decorre em pleno respeito à lei, sobretudo no contexto do período de campanha das 7 às 21 horas. Portanto, a observância tem sido estrita. Alguns aspectos que nós já podemos verificar, portanto, no contexto do acompanhamento que temos estado a fazer, tanto tenho estado com Votar Moçambique, há alguns episódios de violência que depois acho que ao longo da conversa que vamos ter podemos. Se calhar só acrescentar uma coisa que o Dr. Bilano se referiu aqui sobre a questão da campanha em relação ao município de Maputo. O tipo de legislação que nós dispomos agora para as autarquias dá mais vantagem aos partidos que são muito fortes em termos de estrutura organizacional. E eu acho que as pessoas que estiveram por detrás disso, se foi por parte da Frelimo ou uma coisa qualquer, analisaram muito bem os seus próprios adversários. Por exemplo,
se fizer uma análise fria, a Renamo sempre teve uma grande fragilidade em termos de organização. Viveu sempre na base das figuras carismáticas. Retirando o elemento individual, a Renamo por si própria, dada a circunstância e o contexto, não permite, por exemplo, ter o mesmo tipo de estrutura e de organização que tem o Partido Frelimo por causa de várias outras razões que nós já sabemos, a ligação com o Estado, a capacidade de autofinanciar-se e tudo isso. Então, uma legislação desta natureza permite simplesmente Frelimo partir em pole position quase não só para essas autarquias, como também para as próximas eleições de 2019. E a Renamo vai ter grande dificuldade em 2019 por causa da natureza do seu partido e como é que está estruturado. Sobretudo sem uma figura carismática como a figura carismática como o presidente da Câmara. E isto vai levar tempo para a Renamo, por exemplo, em ter a força necessária idêntica à própria Frelimo. Não quer dizer que a Frelimo vai ter capacidade de mobilizar a base social da Renamo. Essa base social da Renamo é quase imobilizada pela própria Frelimo por causa também de fatores históricos. E aqui, na cidade de Maputo, eu acho que a Renamo fez toda a sua estratégia de campanha na base da figura do Venâncio Mondlane. Mas quando o Venâncio caiu, a Renamo percebeu-se agora de que é preciso fazer uma campanha mais no sentido coletivo e não na base, por exemplo, da figura do general Hermínio Moraes. Né? É porque é uma figura pouco conhecida. Pouco conhecida e tudo isso não significa que não tenha capacidade ou uma coisa qualquer, mas eles já perceberam que não tem, por exemplo, um perfil para um embate de natureza, por exemplo, que tem o Partido Frelimo. Agora, é verdade que a Renamo e alguns setores dos eleitores estão a tentar procurar mostrar um pouco a parte frágil do cabeça de lista do próprio Partido Frelimo. Mas eu acho que a questão da idade não pode ser um fator determinante. Por quê? Porque o que Maputo precisa, ou os municípios precisam, não é simplesmente uma questão de jovem por jovem, ou de Macena, ou de Mandau, ou de Xangana, ou de Ronga. O que os municípios estão a precisar, ou que os eleitores precisam, é saber se esta pessoa tem capacidade ou ideia para resolver os problemas diários que o município enfrenta. Até porque o candidato com que o Renamo aparece nesta campanha não tem provas dada. Então, mas, por outro lado, o Dr. Comicho já deu alguma prova. Então, nós, por exemplo, temos um grande defeito na nossa sociedade, é que a gente discute as coisas na base muito de alguns fatores de identidade, ou de caráter étnico, ou de caráter religioso, ou de caráter de idade, mas esquecendo de que a coisa mais importante é o debate de ideias. E ninguém pergunta, por exemplo, ao Dr. Comicho o que ele tem para fazer para a cidade de Maputo. Porque mesmo em termos de campanha eleitoral, você se for a ver, é simplesmente um copy and paste. Mas ninguém pergunta como é que você vai operacionalizar essas promessas todas feitas. Deixe-me só outras questões que eu queria ainda ver convosco aqui. A cidade da Beira, o encontro do nosso colega António Tiwa, que acompanha a campanha eleitoral naquele ponto do país. Beira é, de facto, uma das cidades onde se espera muita competitividade e vamos certamente aqui dissecar mais a fundo possíveis cenários relativamente à cidade da Beira. António Tiwa, boa noite. Como é que está a ser a campanha eleitoral aí na Beira? Começam a adivinhar-se alguns cenários ou não relativamente à própria campanha, do ponto de vista de quais são os segmentos sociais? O João Pereira aqui apontou algumas das linhas com que ele acha que esta campanha se vai guiar. Uma cintura da cidade da Beira, maioritariamente mais pobre, os bairros suburbanos, a dividir-se entre a Renamo e o MDM, e os grandes, portanto, as elites mais urbanas afetas mais ao Partido Frelimo. Esta tendência, na tua opinião, ela verifica-se durante a campanha eleitoral? Alguns indícios estás a constatar sobre esse aspecto ou não?
Muito boa noite, Jeremias. Boa noite aos painelistas em estúdio e boa noite a toda a audiência. Passam já 7 dias desta campanha eleitoral. É muito difícil até agora desenhar cenários possíveis que possam favorecer ou não os cabeças de lista que concorrem à direção desta autarquia. O que pode se notar e o que se pode notar durante os últimos 7 dias de campanha eleitoral é que há um forte investimento por parte dos cabeças de lista, dos partidos em si, nos bairros periféricos, portanto, da cidade da Beira, algo que nos faz, portanto, perceber o exercício que foi feito pelos próprios partidos de análise sobre de onde é que vem o maior número de eleitores aqui ao nível da cidade, o posto administrativo de Inhamisua, os bairros da Munhava, os bairros da Manga e outros bairros populosos aqui estão a ser a aposta dos partidos políticos, tanto do Movimento Democrático de Moçambique, tanto da Renamo, assim como pela própria Frelimo. Durante estes primeiros 7 dias, viu-se um pouco cenário de trabalho ao nível da zona cimento da cidade. Todos os partidos estão a apostar nas zonas periurbanas, mais ou menos a tentarem transmitir um cenário de que é de lá onde provavelmente virão as decisões, até porque é sabido aqui ao nível do município da Beira que quem vence as eleições no posto administrativo de Inhamisua, que congrega os bairros da Manga, da Munhava, vence praticamente as eleições ao nível deste município. Portanto, os partidos vão apostando nestas zonas como forma de tentar conquistar o voto dos eleitores que estão, portanto, que vivem nessas áreas e tentar garantir a vitória. Um outro dado interessante é que, em termos de mensagem transmitida aos eleitores, vamos percebendo durante esses dias uma tendência por parte da Renamo, assim como do Partido Frelimo, de crítica a alguns aspectos que são problemas aqui ao nível do município da Beira, a questão do saneamento do meio, a questão do lixo nos bairros e nos mercados, a prometerem mudanças desses cenários caso saiam vencedores dessas eleições. O Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, que essas eleições são chave para o seu futuro político, vai apostando numa mensagem de alerta ou de recordação aos munícipes sobre as atitudes ou as ações que já foram tomadas aqui, as ações do ponto de vista de desenvolvimento da cidade da Beira. Deve Simango vai apostando nessa mensagem e ao mesmo tempo aproveita para auscultar os munícipes sobre quais são as suas preocupações e o que é que gostavam de ver melhorado nos próximos anos. Se calhar, antes de devolver a palavra, mencionar aqui um dado importante, é que a campanha eleitoral até esta altura tem se mostrado calma e ordeira, tanto que os partidos políticos, todos os 3 principais, já se cruzaram várias vezes, já saudaram-se em ambiente de paz e tranquilidade. Entretanto, a polícia aqui ao nível provincial avançou hoje que na província de Sofala, nos municípios de Dondo, Maromeu e Gorongosa, foram detidos 4 cidadãos acusados de ilícitos eleitorais. A polícia não especifica exatamente quais. São dados que, segundo a polícia, aqui ao nível de Sofala, serão apresentados amanhã durante o briefing do Comando-Geral da Polícia. É mais ou menos este o cenário que podemos trazer, fora aquilo que já podem acompanhar através dos apontamentos de reportagem. Uma última questão antes de terminarmos. Frelimo parece que uma candidata, neste caso, uma mulher, naturalmente. As mulheres têm participado pouco nas eleições autárquicas. Os números, normalmente as estatísticas mostram que isto é um processo masculinizado, essencialmente. Acha que ela está, Augusta Maíta, no caso concreto, está a conseguir cativar um eleitorado feminino nestas eleições? Além daquelas danças que vemos, e toda a gente dança quando chega esta época, mas do ponto de vista de mensagem, do ponto de vista de motivação para ir votar, sente alguma diferença ou não?
Bom, fora as danças que vimos, um dos aspectos que notamos ao longo desses últimos dias é que a interação com as mulheres tem sido uma das apostas de Augusta Maíta, se calhar numa tentativa de aproximar as mulheres e mostrar que é a vez das mulheres de liderar o município. Entretanto, é difícil fazer uma avaliação sobre se esta mensagem, em termos de propaganda eleitoral que ela tem transmitido, está a cativar as mulheres, até porque os principais problemas que o Partido Frelimo tem levantado em forma de crítica sobre o atual estágio da cidade da Beira são problemas gerais que não só abrangem as mulheres, mas também abrangem aos homens e todos os outros municípios. Portanto, não vimos muito mensagens específicas dirigidas às mulheres, mas mensagens gerais sobre perspectivas de melhoramento na cidade da Beira, mas direcionadas aos municípios em geral, com o aspecto particular de muitas vezes a interação ser com as mulheres. Portanto, há esta aposta na comunicação com a massa feminina, mas num tom em que é muito difícil ainda avaliar se esta aposta de Augusta Maíta vai, portanto, surtir resultados nos resultados eleitorais. Passa aqui a repetição. Muito obrigado, António Tiwa, bom trabalho aí, boa noite, bom trabalho aí na cidade da Beira. Continuar a acompanhar esta campanha eleitoral. A cidade da Beira tem inscritos 280.010 eleitores, que dão direito a 48 assentos ao nível da Assembleia Municipal. Concorrem 4 formações políticas e organizações. A Frelimo, que tem Augusta Maíta, como já dissemos, o MDM Davis Simango, Renamo Manuel Bissopo e uma formação quase fantasma, porque não tem sido referida, o I-Povo. O I-Povo é o I do internet. I-Povo, que tem Félix Massoumadi como cabeça de lista. A Sofala tem uma particularidade, a Sofala na Beira tem uma particularidade, passou de 205 mil eleitores para 280 mil, aumentou 75 mil eleitores face às últimas eleições. Nessas últimas eleições de 2013 tinham votado de 119 mil eleitores. Vamos ver então como é que vai ser esta tendência. Queria ver aqui o Dr. Miranda. Beira tem este aumento de 75 mil, teve 119 mil eleitores, com o Renamo, com o MDM, com a Frelimo, apostando desta vez num cavalo diferente dos anteriores, que normalmente eram candidatos que vinham de situações de rupturas dentro do próprio partido na cidade da Beira. Foi buscar uma candidata da Beira, mas foi buscada em Maputo e foi colocada ali à margem do processo, como se nada tivesse a ver, justamente para se candidatar, chegado um momento, é jovem, é formada, tem todo um potencial, é mulher, sobretudo. Na sua opinião, como é que é a correlação de forças na cidade da Beira? Renamo aposta no seu secretário-geral, tem ali quase uma espécie de um lugar-tenente, o Geraldo Carvalho, que também se transferiu, pelos vistos, do MDM para a Renamo, pelo menos até a prova em contrário. Eu acredito que ele seja do MDM na Assembleia da República e da Renamo na campanha eleitoral. E Davis Simango, que está ali, quase parece um soldado sozinho, lutando, pelo menos sozinho, no sentido de aqueles nomes sonantes da Renamo, nós os vemos ao lado dele, quase parece uma pessoa que está ali lutando todas as forças para sagrar, digamos, esta oportunidade de ir para o 4º mandato. Qual a leitura que faz daquilo que se nos espera nestas eleições? Bom, aparentemente, Davis Simango faz um tipo de campanha em que ele se sente seguro, porque, bom, tenho eu a percepção de que a instalação, a construção do estádio em Munhava
Portanto, foi uma jogada muito forte por parte dele. A obra dele é suficiente para cativar o eleitorado a continuar a apostar nele? O desgaste pode ou não jogar contra ele? Ele joga a favor e também a desfavor dele, porque também tem sido usado como arma de arremesso por parte dos candidatos adversários, como por exemplo o caso da RENAM, que tanto apontou a questão da limpeza, do lixo, da falta de limpeza, da pobreza, que no meio da pobreza então está lá um elefante branco, né? E, portanto, tem um efeito a favor e também tem um efeito contra. Mas a característica importante que também vejo desta campanha, tanto na Beira, é uma campanha, portanto, baseada em caminhadas, contrariamente às campanhas anteriores que tanto pomposas, com máquinas tanto pesadas e com motorizadas por aí. E, aliás, até dizia alguém aqui na cidade de Maputo que o ambiente de Maputo parece não ser de campanha eleitoral. Isso cria alguma suspeição, alguma coisa vai acontecer. Então, eu penso que também, em relação à Beira, de fato, tem sido uma campanha acalorada e que muito se pode esperar, porque há um eleitorado que, de fato, como dizia o professor Pereira, que tradicionalmente foi da RENAM passou-se para o MDM, e das últimas eleições gerais, portanto, de 2014, viu-se que uma franja enorme, portanto, voltou-se, de fato, para a RENAM, e também depois associado a esses últimos fenómenos, que é da transição de figuras como Araújo, como Venâncio e outros para a RENAM, isso também arrasta consigo, portanto, uma boa franja de eleitores. Portanto, é de prever que haja alguma mudança de cenário. Seria muito interessante ver o seguinte aspecto. Ver desses 75 mil pessoas que recensearam-se agora, os novos eleitores, são eles maioritariamente jovens ou também incorpora elementos que têm outras idades? Porque a Beira tem uma característica muito interessante. Diferentemente das outras partes, a Beira tem essas três forças políticas, pelo menos a RENAM e a FRELIMO, têm os seus eleitores cativos, com uma orientação partidária muito forte. E na base dessa orientação partidária fortíssima, é muito difícil aquele eleitor mudar de um dia para o outro a sua tendência eleitoral. Não é um eleitor com muita mobilidade. Não. E o MDM conseguiu nos últimos tempos também criar uma certa base social a nível da Beira, principalmente a nível dos próprios bairros. Por quê? Porque uma parte significativa daquelas pessoas sabe de que a perca do engenheiro Dave ou do MDM significa o fim de uma série de regalias. Não é por acaso que você vê a estrutura do MDM lá muito forte, porque eles sabem que está em causa, não é uma questão só da sobrevivência do partido, mas também a sobrevivência deles em termos políticos. É por isso que eu digo que esta é a batalha da sobrevivência do MDM, não é uma eleição qualquer, é uma eleição que vai determinar o futuro do MDM. Se o MDM perde essas eleições na Beira, ou mesmo em Climane, mesmo, por exemplo, em Nampula já perdeu, ou em Gurui, significa que o MDM está a ser retirado do seu espaço político. E dificilmente, por exemplo, voltará a entrar nesse espaço político sem ter uma instituição do Estado ou uma representação política muito forte a nível local. E o MDM sempre foi um partido local. E tentou ir à dimensão nacional, isso é verdade, conseguiu uma certa representação a nível nacional, mas a base do MDM é uma base local. E a Beira é para eles um elemento fundamental, é o coração da sobrevivência do MDM. Nas últimas eleições, David Simão teve 70%, o candidato da FRELIMO da altura teve 29%, 29,5%. Com a aparição da RENAM, o que é de esperar? Um aumento desta base de 29,5% da FRELIMO, uma divisão desses 70% do MDM com a RENAM, porque esse 70% tem lá muita RENAM. Sim.
vai haver uma divisão entre a Renamo e a MDM e se houver um certo crescimento da Frelimo na cidade da Beira, para mim seria um grande milagre político. A vitória da Frelimo na cidade da Beira seria um milagre político. Não digo que não possa acontecer, mas seria um grandíssimo milagre político. A senhora está fazendo uma grande campanha, isto é verdade. A Frelimo não está numa estratégia, por exemplo, de esbanjamento, que depois dá a imagem de que no meio de tanta pobreza os homens gastam tanto na campanha eleitoral quando a gente está sofrendo. Não, está a fazer uma campanha modesta, está a trabalhar mais nas zonas urbanas, porque eles, nas zonas das periferias, porque eles sabem que no meio urbano vão contar com algum apoio, para não dizer um forte apoio, principalmente nas zonas de cimento, porque são pessoas que direto ou indiretamente sempre beneficiaram do próprio Partido Frelimo. Na prática, é tentar garantir estes 30, são 31% do partido, 29,5% foi o candidato, 31%, 32%, tentar garantir estes nas faixas urbanas e tentar buscar mais nas periferias da cidade da Beira. É por isso que a situação da Beira vai ser muito, muito interessante e eu acho que os eleitores da Beira têm a sorte de ter essa competição, porque as eleições não podem ser simplesmente um momento em que você já sabe o vencedor. Acho que as eleições têm que ser um processo em que ninguém sabe se vai ganhar ou não, porque pelo menos naquele momento os políticos sofrem um pouco da tensão alta e das outros tipos de pressão. Mas João, que tipo de consequências, já que ele saiu da Beira para outro município, que tipo de consequências estas eleições podem deixar nas três principais forças políticas? Em relação, eu acho que tem mais a perder o MDM e a Renamo do que a própria Frelimo. Para a Renamo... Frelimo já vem perdendo. Sim, já vem perdendo, mas sempre continua a ser um partido, pelo menos, relevante, né? Quem perde 3 pode perder a 4ª, o mundo não acaba. Não acaba, sim. Relativamente à Renamo. Mas para a Renamo, por exemplo, se a Renamo consegue ganhar 10 municípios, serve de um balão. No caso da Beira especificamente. No caso da Beira especificamente, se calhar, se vence a Renamo, eu já disse, né, será o fim do MDM. E se vence a Frelimo, será um grande golpe também, se calhar o maior golpe nos últimos tempos da história, por exemplo, da democracia em Moçambique, para as forças de oposição e tudo isso. E, por outro lado, será também uma derrota do orgulho beirense nesse sentido todo, porque a Beira tem aquela tendência sempre de querer desafiar os partidos dominantes. Então, significa também mostrar que, pela primeira vez, esta identidade tão forte dos beirenses, que querem sempre ser diferentes em relação aos outros, tenha sido posta em causa por uma vitória da Frelimo. Eu acho que isto pode acontecer nas eleições, é difícil prever tudo, mas tem implicações muito fortes para as ambas forças políticas. Por outro lado, a questão, o fato da Renamo ter como cabeça de lista o próprio secretário-geral, isso pode, caso a Renamo perca, pode criar problemas sérios. Isso pode afetar a sua legitimidade enquanto secretário-geral. A sua legitimidade e atendendo o fato de que a Renamo aí precisa de governar a Beira, porque o MDM até já instalou as suas sedes nos bairros. Portanto, contrariamente ao que é habitual, portanto, as sedes políticas estão nas zonas urbanas. Portanto, em relação ao MDM, praticamente toda a infraestrutura visível está nos bairros. Portanto, a grande aposta, de fato, é... Se instalou, de fato. Muitas das vezes também, quando você tem uma perca eleitoral daquela dimensão do secretário-geral da Renamo, significa também um fim da carreira política. Muitas das vezes isso acontece. Agora, há um elemento também que, se calhar, não falamos em relação à cidade da Beira, que é a questão da clivagem étnica entre os Sena e Dindau. Então, este é um elemento também determinante. Não saberemos quer dizer, como é que esse tipo de clivagem pode ser usada no dia da própria votação. E também não tenho assim uma grande certeza, mas vi que a candidata da Frelimo a falar mais em Macena do que Mandau. E se for assim, se calhar o engenheiro Davis seja um único indivíduo que representa muito bem algum dos interesses de algum setor Ndau lá, e se calhar a competição entre cenas será feita entre Bissopo e coisa. Há um elemento também chave, é que a própria Renamo
sabe da importância da beira e está-se a reforçar no seu processo de campanha. O uso, por exemplo, não no sentido negativo, do Geraldo Carvalho, que é uma pessoa que a nível da base, por exemplo... Um recrutador do silêncio. E um mobilizador nato. Então, que tem uma característica um pouco diferente do secretário-geral, porque o secretário-geral, embora seja forte no discurso e tudo isso, mas ele parece mais um burocrata, um indivíduo que vem mais da estrutura administrativa e não da estrutura, por exemplo, da mobilização. Eu não sei se o secretário-geral da RENAMO estava durante, por exemplo, o período que esteve dentro da RENAMO, durante a guerra civil ou desestabilização, depende da classificação que cada um queira fazer, esteve ligado, por exemplo, à estrutura de mobilização. Mas o Carvalho mostra que tem uma tendência muito forte em relação a essa questão. Aliás, aparece ali como uma espécie de um lugar-tenente, como diz o número 2, está sempre ali atrás do Bissopo, que mostra que pelo menos tem um papel relevante ali a desempenhar. Mas deixe-me falar agora, ir até o encontro do nosso colega António Frades, que também está acompanhando a campanha eleitoral naquele ponto. O MDM igualmente aposta forte na cidade de Tete, no sentido, portanto, um dos seus deputados está à frente, portanto, é o cabeça de lista, portanto, é o cabeça de lista do MDM naquele município. Tete tem inscritos 133.351 eleitores, 40 assentos da direito, portanto, tem 3 candidatos: César Carvalho, da Frelimo, Hélder Manuel, do MDM, e Ricardo Tomás, da RENAMO. Na verdade, o que eu queria dizer é que a RENAMO está posta forte, foi contratar ao MDM, portanto, o Ricardo Tomás, que era deputado. Vou pedir ao realizador para nos exibir, então, uma pequena peça do nosso colega José João, que contextualiza um pouco aquilo que é o município de Tete. É a cidade mais quente de Moçambique. Tete localiza-se junto ao rio Zambeze, na província com o mesmo nome, no centro de Moçambique. Tem uma área total de 287 km² e é autarquia desde 1998. Neste momento, o edil chama-se Celestino Chacanhaza, eleito nas eleições autárquicas de 2013. Refira-se que Tete sempre foi dominada pela Frelimo desde as primeiras eleições autárquicas. A Assembleia Autárquica de Tete tem um total de 39 assentos, sendo que a Frelimo detém a maioria, com um total de 26 membros, e o MDM tem apenas 13 membros. Entretanto, o número de assentos na Assembleia Autárquica de Tete poderá aumentar a partir de 10 de outubro, em resultado do registro de 133 mil eleitores. O número de assentos vai subir para 40. No que diz respeito aos fundos provenientes do Executivo, Tete recebe do Governo Central um total de 121 milhões de meticais, repartidos em 71 milhões de meticais, que são referentes ao Fundo de Compensação Autárquica. 39 milhões de meticais são referentes ao Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica. E temos ainda 9 milhões de meticais que são referentes ao Programa para a Redução da Pobreza Urbana. Muito bem, este cenário caracteriza o município de Tete, onde está o nosso colega António Frades. Boa noite, António. Muito boa noite, Jeremias Langa. Boa noite. Muito bem. Queria uma pequena caracterização daquilo que está a ser a campanha eleitoral entre os 3 candidatos, de resto são os únicos candidatos, Frelimo, MDM, RENAMO, nestes primeiros 7 dias de campanha. Sim, muito boa noite, Jeremias Langa, e boa noite aos caros telespectadores. A campanha eleitoral aqui na capital provincial de Tete decorre a um ritmo de forma pacífica, neste caso, embora tenha havido aquele incidente, neste caso concreto, que foi o baleamento do militante da RENAMO. Importa referir que houve no início um pensamento de que a RENAMO pudesse retaliar ao baleamento do seu membro, até porque durante a conferência de imprensa os delegados da RENAMO terão aparecido com um discurso contundente a dizer que não mais vão tolerar qualquer situação de provocação por parte do partido, dos elementos, neste caso, dos militantes, aliás, do partido Frelimo. Fora esta situação, neste momento, a campanha tem estado a decorrer, aliás, de forma pacífica. Os candidatos têm estado a apostar
neste caso concreto, os cabeças de lista, aliás, têm estado a apostar, sobretudo, na interação com o eleitorado nos bairros suburbanos, sobretudo nos mercados e vários outros locais de maior aglomeração do eleitorado. Enquanto que a Frelimo tem pautado por fazer a sua campanha nas zonas, no centro da cidade, neste caso concreto, optando por contacto interpessoal e campanha porta a porta. E, por outro lado, nota-se muito mais que a Frelimo tem estado a privilegiar encontros com grupos sociais, funcionários públicos, estudantes, e vários outros grupos, enquanto que os cabeças de lista da oposição têm privilegiado estas duas formas de caçar votos, especificamente contacto interpessoal e campanha porta a porta. Hoje, a Frelimo, durante o balanço daquilo que são os 6 dias de campanha eleitoral, terá dito que a aposta nos próximos 6 dias de campanha que restam vai privilegiar a sensibilização, neste caso do eleitorado, explicando qual é o procedimento para que possam, neste caso, votar, uma vez que também a Frelimo está na primeira posição, neste caso nos boletins de voto, tem estado a lançar esta mensagem, dizer ao eleitorado que é preciso logo chegarem, neste caso, assinalar na primeira posição. Vemos, em algum momento, que entre os cabeças de lista, temos notado que o cabeça de lista da RENAM tem estado a mobilizar muitos jovens, sobretudo, a aderirem à sua campanha, o que já não acontece em relação à Frelimo. Notamos que a maior parte das pessoas que aderem à campanha, neste caso da Frelimo, são pessoas já de uma idade um pouco mais avançada. Encontramos, por outro lado, o MDM, que todas as vezes que sai à rua para pedir votos, a sua caravana tem sido composta por cerca de 30 pessoas, não mais que isso, em vários destes locais. É este o cenário que tem se vivido aqui na cidade de Tete. António Frades, como eu disse no início, a RENAM foi contratar, chamemos assim a linguagem futebolística, entrou também na política, o Ricardo Tomás para ser o cabeça de lista. Sente algum efeito desta contratação feita pela RENAM, até porque o Ricardo Tomás renunciou igualmente na sua condição de deputado para abraçar esta causa? Sente alguma mudança na afluência à candidatura da RENAM por força desta contratação? Sim, sente-se exatamente isso, até porque Ricardo Tomás, mais conhecido aqui na cidade de Tete por Cadu, tem merecido muito, ou seja, tem chamado a atenção de muitos jovens, uma vez que o foco, neste caso, das suas campanhas tem sido interagir, sobretudo, com a juventude. Há indicações que mesmo o grupo de jovens que antes apoiavam o MDM, quando, neste caso concreto, o Ricardo Tomás estava no MDM, quando ele passou para a RENAM, levou consigo um determinado grupo de jovens simpatizantes, neste caso do MDM, e que neste momento estão a apoiar a RENAM. Isso é notório, até porque, conforme já tinha dito, na caravana da RENAM tem havido muitos jovens, neste caso concreto em apoio ao engenheiro Ricardo Tomás. Muito bem, obrigado António Frades por estas informações que nos vais proporcionando à volta da campanha eleitoral. Vamos certamente estar juntos nos próximos dias para estarmos in loco no terreno, acompanhamos tudo o que está a acontecer nestes 6 dias de campanha que estão em falta. Muito bem, tenho a indicação de que vamos a um intervalo agora para depois analisarmos o cenário nos outros municípios como Quilomã, Nampula e Maputo. Elegemos aqueles municípios em que a competitividade está garantida do ponto de vista dos concorrentes que estão lá. Não sai daí, voltamos daqui a pouco para irmos à análise desses municípios.
Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. Estamos já na segunda parte deste Autarca Especial. Continuamos a analisar então a campanha eleitoral e traçando cenários em função daquilo que está a acontecer no terreno, dos vários candidatos. Sugiro então avançamos para Quilimane. O município de Quilimane tem inscritos 124.132 eleitores, tem 40 assentos na Assembleia Municipal e tem como concorrentes na Frelimo, MDM, Renamo e Mamu. Na Frelimo temos o Carlos Carneiro como o cabeça de lista, Rogério José do MDM, Manuel de Araújo da Renamo e Tadeu Antônio do Mamu. Do ponto de vista de dados históricos, portanto, Quilimane subiu então de 105 mil eleitores, tinha, portanto, na última eleição para estes 124 que referenciei aqui, dos quais votaram 45 mil na altura. Portanto, pouco menos de metade tinham votado nas últimas eleições. Vamos ver o que é que sucede nessas eleições. Muito bem, João, vou pedir-te uma nota. Quilimane, ao fator Manuel de Araújo, também transferido do MDM para o Renamo, claramente fez uma leitura, viu que no atual cenário, com a Renamo, teria de se transferir para um partido com muito mais força para se manter como presidente do município, em função desta nuance e dos nomes que estão em cima da mesa. Como é que vê a correlação de forças? Quer dizer, se tomarmos em consideração os resultados eleitorais anteriores, eu acho que a mesma análise que a gente faz em relação à Beira vai ser mais ou menos aquilo que vai acontecer na Zambésia, né? Quer dizer, nesse caso na cidade de Quilimane, em que o centro, a zona de cimento vai também ter sempre tendência de apoiar a Frelimo, porque é lá onde reside grande parte dos funcionários públicos, daqueles que direto ou indiretamente beneficiam das políticas do governo e tudo isso. E depois vai ter a periferia, que sempre foi uma periferia pró-Renamo. E julgo eu que na cidade de Quilimane a Renamo leva uma grande vantagem, até certo ponto, em detrimento, por exemplo, do MDM. Mas as imagens que têm estado a sair nas televisões de Moçambique mostram que também a Frelimo está tendo uma grande capacidade de mobilização dos seus eleitores e também dos outros segmentos da população que vive na cidade de Quilimane. Mas eu arrisco dizendo que Quilimane possivelmente seja um dos municípios em que o Renamo e o próprio candidato Araújo coisa. Nos dados de 2013, a Frelimo teve 33,3%, o MDM 65,5%, uma vitória esmagadora. O Manuel de Araújo teve 68,2%, um pouco acima do seu anterior partido. O candidato a Frelimo na altura teve 31,7%, portanto, o candidato a Frelimo na altura teve menos que o seu próprio partido. Acho que as pessoas terão esta compreensão de que Manuel de Araújo se mudou do MDM para o Renamo e, portanto, desta vez não devem votar no MDM na Renamo. Eu acho que um segmento do MDM
não vai votar no Manuel Araújo por causa do fato de Manuel Araújo ter saído à última da hora do MDM para a Renamo. Mas é preciso também compreender uma coisa, que grande parte dos eleitores do MDM na cidade de Climane são eleitores que, direto ou indiretamente, sempre apoiaram a Renamo. A ausência, por exemplo, da Renamo nas eleições autárquicas anteriores é que levou, por exemplo, este aumento de apoio em relação ao MDM. Mas se formos a comparar os resultados eleitorais, a gente vai ver que a cidade de Climane, principalmente as periferias da cidade de Climane, a Renamo foi muito forte. Eu não conheço muito bem o candidato do MDM, mas tenho estado a ver de que tem estado a tentar fazer uma mobilização de um certo eleitores e parece-me ter alguma inserção, porque se comparar a campanha do MDM na cidade de Climane, tem mais gente do que, por exemplo, em Tete ou nos outros municípios, onde o MDM também está a participar, daquilo que a gente está a acompanhar pela televisão. Agora, até que ponto, por exemplo, este candidato do MDM vai conseguir, por exemplo, dividir os eleitores que sempre apoiaram, por exemplo, a Renamo? Se este candidato conseguir, por exemplo, dividir esta base eleitoral da Renamo e, por outro lado, a Frelimo também conseguir buscar, por exemplo, 10% ou 15%, então aí a probabilidade da Frelimo ganhar será superior de que, por exemplo, da Renamo e do MDM. Mas, tomando em consideração os fatores objetivos, a Renamo parte em vantagem na cidade de Climane. Sr. Milano, queria ouvir a tua opinião sobre esta distância dos eleitores. Manuel Araújo tem feito uma campanha como se ainda estivéssemos no anterior modelo em que se elege o presidente, muito focada no eu, na sua trajetória, nos vários bairros que vai visitando, enfim. As pessoas conseguem mudar o shift e perceber que já quando forem à urna já não é no MDM devo votar, mas é na Renamo, uma vez que Manuel Araújo está aqui. Sim, na verdade, ele tem primado por um discurso da pessoa dele que é de Climane, que é da terra e que pode fazer as coisas e já fez. Mas pronto, também tem a ver com a própria história de como é que ele chega a presidente do Conselho Municipal. Tanto na eleição intercalar, se não estou em erro, em 2011 ou 2012, tanto ele concorre inicialmente como independente e que ele apostou muito naquela juventude, sobretudo aquela juventude dos mercados, aquela juventude que anda de bicicleta. E ele, de fato, granjeia de muita simpatia, tanto naquela fanja de eleitores. Ao longo da governação dele, tanto as medidas, o que ele foi sempre fazendo foi em prol, portanto, dessa faixa do eleitorado. Então, o que estou a notar é que, de fato, essa individualização, tanto da campanha, tanto tudo na pessoa dele, é sempre uma tentativa de fazer jus ao fato de, ter merecido ser cabeça de lista, ser escolha da Renamo para cabeça de lista, portanto, porque é desafiante, na verdade. E essa não é característica apenas dele, também é do Venâncio, também vimos agora do Tomás, em Tete, que praticamente eles arrastam com o partido. Portanto, contrariamente a outro tipo de... Os partidos é que estão por detrás, portanto, vão atrás deles, contrariamente à máquina, por exemplo, que a Frelimo tem, que arrasta com o candidato. Outro lado, essa questão o fato também dele ter, desta questão desse exercício de perda do mandato, ele também queria, em volta dele, em torno dele, portanto, tem um efeito favorável para ele, em certo sentido. Uma vez que há aquele sentimento de que ele foi injustiçado. De exclusão. Portanto, esse sentimento de que foi injustiçado e logo, tanto esse ambiente, esse clima de solidariedade, em certa medida, tanto está. Agora, o ponto é a questão do Tribunal Administrativo. Pois é, essa questão que eu queria colocar.
Sequência da Lei 7/90 Portanto, a Lei 7/97 de 31 de maio. O artigo 13, o famoso artigo 13. Portanto, é o número 1 conjugado com o número 4. Pois. Aliás. No caso dele especificamente, que tipo de cenários é que se espera? Obviamente ele foi notificado da decisão da deliberação do Conselho de Ministros. Exerceu o contraditório, sim. que é de se esperar, tinha 20 dias para o fazer. E, naturalmente, olhando para aquilo que são as formalidades do contencioso administrativo, o Conselho Administrativo notificou o Governo também para se pronunciar sobre isso, e depois já uma deliberação, um acordo que vai sair por parte do Tribunal Administrativo. Que tipo de cenários é que acha que se vislumbram? Poderemos ter uma decisão antes da própria eleição? Que efeito é que ela tem, tendo em conta aquilo que a própria lei estabelece, que se ele for, portanto, se ele perder o mandato, perde a possibilidade também de se candidatar. Portanto, o cenário de termos o cabeça de lista, aliás, o presidente, o próximo presidente do município, diferente de Manuel da Araújo, está em cima da mesa. Sim, na verdade está em cima da mesa, mas também depois esta sobreposição, tanto em termos de tratamento do contencioso, tanto entre o contencioso eleitoral e o contencioso administrativo, e com procedimentos tanto distintos, né? Uma vez que o contencioso eleitoral praticamente não abre espaço ao contraditório, né? O contraditório, uma vez que decorre sempre em prazos, e a única garantia é apenas a reclamação e o recurso, e não tanto o direito a procedimentos de defesa. E contrariamente ao tribunal, ao contencioso administrativo, em que já há o procedimento, entre os vários procedimentos também é a questão do direito à defesa. Portanto, isso então gera alguma sobreposição que também é contraditória e que, em certa medida, portanto, pode causar moças, né? No sentido em que temos o Manuel da Araújo, que está em campanha eleitoral como cabeça de lista, e que, perante os cidadãos eleitores, ele é que, mesmo não podendo ser presidente do Conselho Autárquico, mas pode ser membro da Assembleia Autárquica. Agora, o ponto é o que é que isso pode gerar na eventualidade do Tribunal Administrativo pronunciar-se pela manutenção, portanto, da medida de perda, da decisão de perda de mandato, a julgar pelos efeitos que isso tem, que é, por exemplo, a questão de ele não poder ser candidato. Isso pode gerar algum, tanto, ambiente nada agradável, portanto, em termos do próprio processo eleitoral no seu todo, e especialmente em relação, portanto, aos eleitores no município de Quilimane. Portanto, o cenário é um cenário possível de... Imagina um cenário 1, antes da eleição, e um cenário 2, pós-eleição, mas antes da tomada de posse dos órgãos. Para todos os efeitos, antes da tomada de posse do próximo presidente, que pode até ser ele próprio se ganhar as eleições, ele continua a ser, portanto, o seu mandato impugnado como presidente do município. Que efeito é que isso pode ter? Portanto, eu coloco em cima da a deliberação do Conselho Constitucional sai dia 14, dia 15. Já houve a eleição, ele foi eleito. E por via disso, tem de perder o mandato que neste momento é dele. E é dele até a tomada de posse do próximo presidente, que pode ser ele. A consequência, normalmente, dessa decisão é que ele não concorre. Mas ele já concorreu. Já concorreu. Qual é o efeito que isso tem, do ponto de vista do direito administrativo? Bom,
Eu leria sob o ponto de vista não tanto do direito administrativo, do direito eleitoral, porque uma vez que estamos no contexto mesmo de eleições, e depois já é o tal princípio, a questão da extemporaneidade dos prazos. Portanto, a acontecer, ele já participou numa eleição, então sai a decisão do Tribunal Administrativo. Ela pode ter efeitos retroativos? Já não pode ter efeitos retroativos, porque ele já tem os direitos adquiridos. Portanto, ele já foi eleito. E, por outro lado, há prazos para interpor, portanto, no caso vertente, ao não provimento para ele ser eleito. Agora, se ele passou, é porque o Conselho Constitucional também. Assumindo que é impugnado o mandato dele, o que eu estou dizendo, no dia 15 de outubro, ele ganhou a eleição, é impugnado o mandato dele, este que está em curso até a tomada de posse do espaço mesmo. Da nossa experiência, os novos órgãos tomam posse lá para janeiro do ano seguinte. Tanto lá para o 15 de janeiro do ano seguinte. Então, este mandato que vai até essa altura é impugnado. Portanto, ele, em princípio, tem que deixar o cargo. Ele deixa o cargo para depois tomar posse do novo que ele ganhou. É esta questão que eu colocava. Portanto, de fato é contraditório. Há um ponto também, quando, né? Vamos supor que se é dia 14 de outubro, há uma perspectiva de olhar de tratar esse caso. Mas há uma outra, quando é depois da validação e proclamação dos resultados eleitorais, porque a decisão do Conselho Constitucional, portanto, ela é recorrível. É recorrível, portanto. E a ter que acontecer depois da validação e proclamação dos resultados eleitorais, não há efeito nenhum sobre ele. Portanto, quer dizer, há esta dimensão legal, mas também há uma dimensão política. Essa política. A dimensão política é que, se você decide a posterior, pode criar um ambiente de convulsão social muito forte. E que depois pode criar um processo de desestabilização. Tomando em consideração que ainda estamos neste processo negocial de paz e tudo isso, acho que isto teria uma grande implicação mesmo ao nível interno da própria Renamo, daqueles que estão nas matas. Agora, se é anterior ao processo eleitoral, também terá uma grande implicação, porque se houver tanto a própria base social da Renamo e a capacidade do Araújo mobilizar os eleitores, está ali o efeito, você vê pela capacidade que esta combinação tem de trazer muita gente para os seus comícios e tudo isso. Uma vez que eles saibam... Mas o Venâncio também dava a ideia de ter uma grande capacidade de mobilização e foi deixado cair. Sim, mas num ambiente completamente diferente. Nunca na cidade de Maputo a base social da Renamo teve uma atitude combativa como tem, por exemplo, na Zambésia e em Sofala. Uma Renamo no Sul é completamente diferente de uma Renamo, por exemplo, em Nampula, na Zambésia ou em Sofala. Então, acha que o que aconteceu aqui não teria sido permitido se fosse... Eu acho que podia acontecer, mas as consequências seriam muito mais graves do que, por exemplo, aconteceu aqui. É a mesma coisa, por exemplo, quando estávamos a ver e alguém falava do Samit Machel, não sei o que, e eu sempre dizia que não é possível, por exemplo, haver uma convulsão social na cidade de Maputo por causa da exclusão do Samit Machel, porque há vários fatores que podem explicar isso, mas em relação à Renamo, por exemplo, fica muito difícil na zona centro. Eu queria pegar a questão também da legitimação. Sim. É que se porventura a decisão do Tribunal Administrativo for de não dar provimento ao recurso do Araújo, mas acontecer depois do dia 10 de outubro, isso já compromete o próprio Tribunal Administrativo, uma vez que os eleitores já terão feito a escolha. Portanto, a legitimação dos órgãos é por vontade dos eleitores. Portanto, há uma questão de direitos fundamentais, quer dizer, quem terá sido eleito, quem ficará mais afetado são os próprios eleitores, sobretudo na questão dos seus próprios direitos, na questão da legitimidade de quem vier a ser fora do Araújo. E é verdade que muitas das vezes, por exemplo, num contexto nosso, africano, é que o processo da gestão
eleitoral não se faz só na dimensão legal, mas também faz na dimensão política. E muitas das vezes o que acontece é que depois dos resultados eleitorais, se a Frelimo chega à conclusão, ou os resultados mostram que a Frelimo ganhou, por exemplo, em mais de que 80% do seu município, mesmo para uma questão da estabilidade social e da coesão social e tudo isso, e é capaz, por exemplo, de induzir o Conselho Constitucional ou o Tribunal Administrativo no sentido de manter a candidatura do Araújo, porque não vai criar grande diferença dentro daquilo que é a lógica do poder local. Pois, mas vamos ver se o acórdão vai dizer exatamente isso. Sim. Tem que se guiar. Por vezes não basta a legalidade, necessário que haja legitimidade. Sim. E a legitimidade provém dos próprios eleitores. Para quem não está dentro do assunto, há uma resolução do Conselho, decreto-lei, que é um acto administrativo, no caso vertente, é um decreto-lei, exato, do Conselho dos Ministros, que determina a perda de mandato de Manuel de Araújo, por força então daquilo que está no artigo 10, eu tinha falado 13, é 10, 13 é de outra coisa que vamos falar logo a seguir. O artigo 10, que determina a perda de mandato daquele que após a eleição seja Aquele que... Quero ver o dispositivo, vai concordar, portanto, vai aliar-se a um outro... está aqui, é a linha, número 2, linha D. Após as eleições, se inscreve em partido político diverso... Pelo qual foi ou adira à lista diferente daquela em que se apresentou no sufrágio universal. Portanto, no sufrágio, que é o caso daquilo que aconteceu no Manuel Araújo, foi eleito via MDM e antes do final do próprio mandato ele já se inscreveu num partido diverso daquele que elegeu. Portanto, o fundamento legal é este e Manuel Araújo já impugnou junto do Conselho de Ministros, o Conselho do Tribunal Administrativo está agora à espera então da decisão deste tribunal. Mas há uma outra coisa que tem a ver com esta lei 7/97, que é o artigo 13. Eu tinha mencionado no artigo 13 naquela situação, mas que é a questão da dissolução dos órgãos das autarquias locais. Perdão. Eu estou Milano, que é jurista, vou mesmo começar por si, relativamente a esta questão. Esta lei dá prerrogativas ao Conselho de Ministros para dissolver um órgão colegial da autarquia, quando, nomeadamente, que é aquilo que interessa aqui, que eu quero trazer, tem a linha D, portanto, que é o número 1, a linha D, tenham obstado à aprovação em tempo útil de instrumentos essenciais para o funcionamento da autarquia local, salvo a ocorrência de factos julgados justificativos e não imputável ao órgão em causa. Trocando em 500. A Assembleia Municipal não aprova o orçamento do presidente da autarquia, neste caso, que é a substância que está aqui no número 1, a linha D. Portanto, é um instrumento útil, o orçamento, o plano de trabalho, para o funcionamento. Pode o Conselho de Ministros dissolver a Assembleia? Cuide, Júlio. Bom, não, em primeiro lugar dizer que nós estamos diante de uma lei que se calhar só tem mais 1 mês e meio ou 2 meses de vida, não terá. Uma vez que a Lei 7/97, 31 de maio, que é a Lei de Tutela do Estado sobre as autarquias locais, ela em si regula num contexto de eleições separadas. Portanto, para dizer que é uma lei já inadequada para regular essas eleições. E que, no entanto, não foi. Como ela está em vigor... E é ela que está a causar moças. Né? Ela é aplicável a este caso específico do Manuel de Araújo. O Araújo, tanto como um outro, tanto candidatam-se, não se candidatam a presidentes do Conselho Municipal, não se candidatam a órgãos separados, mas sim para a Assembleia Municipal. Por conta de uma lista de candidatos, que é para a Assembleia Autárquica, que até em termos de designação já alterou, não a Assembleia Municipal, mas a Assembleia Autárquica. E o Araújo pedia sim perda de mandato no contexto dessa lei, porque foi eleito presidente do Conselho Municipal. Entanto, logo há alguma apreciação que devia ter sido feita. Aliás, até é estranho como é que esta lei foi mantida sem ser
As duas leis mães, elas foram aprovadas. Porque outras duas leis são as leis mais numerosas, com mais de 200 artigos, mais de 100 artigos. E esta tem apenas 16 artigos, exato, que em 2 horas de tempo podia ter sido alterada. Portanto, é estranho que ela tenha passado para... E ela tem uma implicação muito grande atendendo ao tipo de eleição, ao regime que foi adotado nesta eleição de uma maioria simples. Exato. Significa num contexto em que o partido vencedor não tem maioria absoluta. E as outras formações que estão na Assembleia reprovem o orçamento desta. Sim. Pode o Conselho de Ministros vir dissolver esta Assembleia? Pode. E como se não bastasse? Mas no caso concreto de Moçambique será muito difícil um cenário desta natureza, porque tem outro tipo de implicações, que é uma questão de convocar novas eleições para a eleição de coisa. E ninguém quer perder mandato. E muitas das vezes a lógica que funciona ali é a lógica da racionalidade. Por exemplo, as pessoas que não aprovam sabem de antemão as implicações que isso tem da sua recandidatura, que pode falhar ou não se repetir as eleições. E, por outro lado, também tem implicações a nível salarial. Então, quando acontece esse tipo de caso, raramente os deputados chegam ao extremo de não aprovar o orçamento, por mais que haja tensão e tudo isso, porque eles também fazem os cálculos das vantagens e desvantagens que isso possa ter para o seu dia a dia, para a sua própria vida. Pois, esse é o cenário de responsabilidade, está a trazer. Estamos aqui a analisar um cenário muito ao pé da letra daquilo que a lei diz. Se tiver de ser levado ao extremo, a lei, é exatamente isso que vai acontecer. Exatamente. Aliás, depois já ficamos na contradição entre as leis, porque esta lei 7/97, ela dispõe que a dissolução ou perda de mandato, a dissolução da Assembleia Municipal não afeta o presidente do Conselho Municipal. Exato. Mas, entretanto, a Lei 7/2018, portanto, a dissolução ou demissão da Assembleia Autárquica afeta o presidente do Conselho Autárquico. Até porque o presidente, a sua gênese é ali. Por isso é que estamos com duas leis que, de fato, elas tanto... conflituam. Elas dispõem de um modo diferente que... Muito bem, esta é a dimensão legal que quis aproveitar, porque estamos a falar de Quilimane e pode afetar a eleição de Quilimane, pelo menos de cabeça de lista da RENAM naquela cidade, e este conflito de facto está a existir entre duas leis. Portanto, o pacote eleitoral destas eleições são duas leis, 2/97 e a anterior lei, penso que era 6/2013, 2017, tem a ver com que lege a eleição das Assembleias Municipais. Só essas que foram revistas e esta que portanto, tem o regime jurídico da tutela administrativa, que é a relação dos municípios com o Estado Central, portanto ela não foi mexida, daí então estes impactos. Queria olhar para, eu sei que ainda há muito, Maputo, a especificidade de Maputo. Em função de tudo o que aquilo aconteceu, a exclusão de Venâncio Malhães, a exclusão de Samito, Nasher, que tipo de cenário? Poderíamos dizer que a Frelimo e a Enes Comis caminham sós, né, rumo a uma vitória, restando de saber com que números? Seria lícito dizer isso? Eu acho que parte em vantagem. Parte em vantagem tanto a nível do meio da zona do cimento, como também em algumas áreas das periferias da cidade de Maputo. E por outro lado, eu acho que a outra força que vai ter uma grande representação a nível da Assembleia Municipal é a própria RENAM. Isto... Quando desta vez consegue subir... Eu acho que supera até o próprio MDM na cidade de Maputo. Agora, é verdade que, por exemplo, há um grau de descontentamento muito grande e que é manifestado a nível, por exemplo, do WhatsApp. Mas isto não representa a grande maioria das pessoas que vivem praticamente na periferia. E só ver que num dos WhatsApps que circulou,
uma senhora em que interroga o Dr. Comiche e diz que o senhor já foi o nosso candidato. Não fez nada. Não fez nada, mas eu sou da Frelimo. Vou votar em si de novo. E ainda vou votar. Isto acontece porque esse tipo de eleitor, principalmente na cidade de Maputo e aqui na zona sul do país, tem uma identificação partidária muitíssimo forte em relação a Frelimo. Qualquer aspecto negativo do desempenho da Frelimo, de uma forma negativa em termos de governação, é aceite pela esta população, porque eles não encontram, sim, não encontram, por exemplo, na RENAM uma alternativa, não encontram, por exemplo, na oposição uma alternativa. Agora, o que pode fazer com que o Dr. Comiche perca as eleições na cidade de Maputo é se a maior parte das pessoas que foram recenseadas seja, por exemplo, da faixa etária que está entre 18 a 22 ou 23 anos. Jovens. E muitas das vezes essas pessoas gostam de experimentar novas coisas que não têm nada a ver com aquele eleitor tradicional. Agora, é verdade que aqui a campanha está sendo feita também de uma forma muito inteligente, está sendo concentrado mais nas periferias, está sendo feito mais com base nas anotações das preocupações que os próprios eleitores fazem, e por outro lado, no meio da zona de semente, pelas conversas que eu escuto a nível dos cafés, dizem que é a pessoa apropriada porque pode pôr até certo ponto uma certa ordem na maneira em que o município está sendo gerido, e por outro lado pode combater até certo ponto uma série de corrupções que possa ou não existir a nível do município, porque ele tem uma certa integridade que difere, por exemplo, dos outros candidatos que já passaram pelo município de Maputo. Então, é sobre isso que fazem a campanha do próprio Dr. Comiche. Assumindo que a zona urbana de Maputo, sobretudo, é uma zona que não é muito favorável à Frelimo, que é um paradoxo, na verdade, é que onde se concentram várias das pessoas que se beneficiam daquilo que é o Estado, o poder do Estado, os vários ministérios, os diretores nacionais, um conjunto de coisas. Mas, a pegar o resultado das últimas eleições, quando começou a contar as eleições na Josina Machel, onde a elite tinha ido votar, incluindo alguma da elite faz parte do governo central, do governo municipal, do governo provincial. O governo provincial é aquele governo da cidade de Maputo. Viu-se que os resultados eram claramente favoráveis à Frelimo, nesse caso. No entanto, temos Comiche que vem com um discurso que faz lembrar um pouco o discurso do presidente Inhosso quando tomou o poder, de alguma ruptura relativamente ao seu antecessor. Percebe-se esta ideia de moralizar, recredibilizar, quer dizer alguma coisa relativamente àquilo que foi a governação anterior. Será isto um trunfo para dizer assim, esta ideia da moralidade está de volta, faça aquilo que aconteceu? Quando olhamos para o anterior presidente, apesar de grandes obras foram feitas em Maputo, sai como que para a porta dos fundos. O que é que explica isso? Explica é o fato de, primeiro, o nível de descontentamento em relação ao atual presidente é muito alto. Por quê? Porque um presidente que ergueu tudo isto, vamos imaginá-lo. Sim, vemos muitas ruas da cidade de Maputo tão pavimentadas. Mas a percepção que os cidadãos têm, que vivem na cidade de Maputo, em relação ao município, é de que o município hoje é mais corrupto do que, por exemplo, na altura de Comiche. Este é um ponto. O outro ponto também é o fato de uma grande parte da estrutura do próprio partido que diz que não, o outro já comeu, chega, tem que ir. Temos que criar novas dinâmicas para entrar novos atores no processo da distribuição da renda. Agora, o Dr. Comiche o que faz? Ele faz é aproveitar aquilo que é a imagem que foi criada em relação à sua pessoa. Esta imagem é feita na base de dizer que é uma pessoa íntegra, que não mistura, por exemplo, a política com a questão do funcionamento patrimonial. E, por outro lado, estou aqui para representar aquilo que eu sou. E é isto, por exemplo, que num contexto de Maputo as pessoas querem. Agora, tem esta questão que é a desvantagem, que é muito debatida nas redes sociais, que é uma questão da idade, que eu acho que não é este o grande problema.
O problema é saber se a pessoa tem ou não condições ou ideias suficientes para levar Maputo a um outro patamar. Aquela colocação de Fernando Sumbana como número 2 será uma espécie de um backup para se alguma coisa, em termos de estado de saúde, estamos a falar, para todos os efeitos, estamos a falar de alguém com 79 anos. Eu acho que podem ser vários fatores. Por exemplo, a questão da idade, é verdade que é preciso encontrar alguém que tenha um perfil... A própria lei diz que o Presidente, com impedimento de mais de 30 dias... Exatamente. Então, tinha que encontrar alguém muito mais novo, com capacidade, por exemplo, de trabalhar mais, e tudo isso em caso de uma situação em que o Dr. Comicho encontre-se em possibilidade, essa figura tenha, por exemplo, as competências necessárias para gerir, por exemplo, a cidade de Maputo. Não é por acaso que os perfis para a cidade de Maputo são muito debatidos a nível interno do próprio Partido Frelimo. Acho que terá sido também por alguma razão que a Frelimo passou por cima das suas próprias diretivas, digamos, não estou a falar para o Frelimo Comissão Política, rejeitando aqueles muitos candidatos que tinham aparecido. Queria um candidato com um perfil diferente que se calhar não se estava a candidatar voluntariamente e por isso a Comissão Política avançou ela própria com o seu candidato. Nesta questão das candidaturas também tem fatores que estão fora do controle das nossas próprias análises. Tem lógicas próprias que muitas das vezes resulta de toda uma dinâmica do poder que não se dá a nível da estrutura do partido, mas sim a nível do poder informal. Porque muitas das vezes o processo de decisão da candidatura não é feito pela estrutura do partido. É feita pelos grandes jogos de interesse que está fora do bastidor da política formal. E eu acho que o presidente e a estrutura do partido, o secretário do partido e todas as outras estruturas do partido devem ter analisado mais ou menos o que estava a nível interno, a escrivagem que existia, o tipo de conflitualidade e o fato de não encontrar uma figura de consenso dentro da própria estrutura que trabalhava a nível do círculo da cidade de Maputo, tenha, por exemplo, o presidente pensado e a estrutura do partido pensado numa alternativa que fosse, por exemplo, o Dr. Comicho. Agora, surpreende-me até certo ponto, e aí mostra mais uma vez a capacidade que as elites políticas da Frelimo têm em dizer que o seguinte, que podemos divergir, mas devemos ser unidos na ação. Porque até hoje, por exemplo, não consigo compreender como é que o Dr. Comicho, depois daquela humilhação toda que passou na sua substituição, possa, por exemplo, 10 anos depois, aceitar o desafio. E isto, para mim, mostra claramente de que o homem põe desde a sua infância, se calhar, os interesses do partido acima dos seus interesses pessoais e do seu ego também, como indivíduo. Eu não sei se eu teria a coragem de que ele teve. Não sei, não tenho perfil muito para isso. Doutor Milão, queria ouvir. Eu analisava esta questão de Maputo. Primeiro, se vê na RENAM, no MDM, potenciais adversários nesta eleição ao Partido Frelimo, que historicamente vence e com larga vantagem nas eleições aqui. A cidade de Maputo está com 616 mil inscritos. Teve apenas mais 1.000, tinha 615 mil. 6400. Exato, está com 6400. Significa que o número de pessoas que se licenciaram é muito grande, mas pode haver vários fatores que explicam. As pessoas que trabalham aqui, vivem fora, enfim, que desta vez decidiram inscrever-se nos locais onde vivem. Há muitas coisas que não posso explicar. Mas queria que analisasse esse fenómeno e depois este fenómeno do David Simão. Andamos pela cidade e temos de ter a humildade de dizer mudou a cidade, mas o homem sai... Sim, pela porta pequena. Pela porta pequena. O que é que explica isto, na sua opinião? Bom, primeiro relativamente ao próprio partido como tal. Acredito eu que... David Simão não está sequer na campanha eleitoral, pelo menos ainda não ouvi. Sim, exatamente. A reemergência considero isso, né, do Comicho, pode também afigurar-se como uma reemergência de outros grupos, de outras elites internas, não sei, do próprio partido. Elites essas que
a dado passo, tanto que apostavam em comício, que estavam com comício, portanto viram a sua obra interrompida, praticamente os seus privilégios, consequentemente. Então, há necessidade de, então, o que distingue tanto o comício do Simango é que, de fato, ele está para continuar uma obra que ele havia iniciado e que foi avaliada positivamente, e que tudo que fez o David Simango, e que fez o David Simango é apenas consequência de algo que já vinha sendo feito. Outro elemento que também pende a favor do comício é ele ser natural. Portanto, se assume sempre que ele é efetivamente de Maputo. Portanto, são daquelas famílias vernáculas, tanto de Xamanculo, tanto famílias reputadas e íntegras, e que naquelas proximidades também temos outras famílias de muitos de altos dirigentes. E então tudo isso também é uma mais-valia. Daí que a concentração em termos de campanha é mesmo nesses bairros mais tradicionais, não tanto naqueles bairros que emergiram agora. Portanto, os bairros, posso dizer que são bairros de Simango, são os bairros lá para o Zempeto, mais distante, que ele tentou. São os que foram criados, digamos, já no seu mandato. Agora, os de comício são esses tradicionalmente de Maputo e que, em certa medida, portanto, dão algum reconhecimento a ele. Mas agora, é engraçado que isto que o Dr. Milano se refere, porque mesmo na própria slogan da sua campanha, do Dr. Comício, vê que ele se apercebeu-se do erro que ele cometeu no seu primeiro, na sua primeira aventura dentro do Ministério, dentro do município, porque ele deu grande prioridade às áreas mais elitistas da cidade de Maputo, menos, por exemplo, das áreas das periferias. E se for a ver, a campanha dele começa... O que aconteceu também com este. Sim, então a campanha dele começa como? De bairro a bairro, Chunar Maputo. Significa que ele tem um reconhecimento daquilo que foi o seu erro. Uma mudança na abordagem, digamos. E uma mudança clara na abordagem, focalizando mais nas periferias da cidade de Maputo, ou mesmo nas zonas que estão a expandir urbanas, mas em termos de infraestrutura que essas periferias ou estas zonas de expansão precisam. E não é por acaso que você vê ele mais a dialogar nas periferias do que, por exemplo, nessas zonas mais de cimento e com grandes infraestruturas já construídas. Seria um pouco o efeito de Matola, pegando Matola, os congolotes e companhia já continuam com muitos problemas, mas tem ali aquela estrada que une os vários bairros. Quando chegas à cidade de Maputo, a cidade da Matola, vejo ali muitos buracos que nunca acabam. Será esta um pouco a abordagem? Mas tem um elemento muito interessante nesse processo todo. Se formos a considerar aquilo que foi feito, não tiro o mérito do Dr. Simango, mas foi uma continuidade dos grandes projetos que já tinha sido negociado pela antiga governação do Dr. Comício. O que ele fez foi aproveitar o momento oportuno, naquele processo de transição, onde os recursos já estavam todos eles disponíveis e negociados. O programa Pro Maputo tinha sido negociado e desenhado pela equipa liderada pelo Dr. Comício. Então, praticamente qualquer indivíduo que tinha um pouco de noção ou capacidade de liderança teria que fazer aquilo que fez o Dr. Simango no município do Maputo. Então, o que o Comício vai fazer agora, se calhar, é arranjar um novo Pro Maputo mais para as periferias do que para as zonas mais de cimento. Muito bem, quero agradecer a vossa... Depois também, por outro lado, acompanhei hoje a campanha de entrada em cena do GPC, do Filipe Ganhou. Tanto que ele entra, tanto já usando a língua local, tanto a mobilização, a interpelação aos eleitores. Tanto que também ele é um aditivo, né? Ele tenta mostrar que eu sou daqui. Portanto, e ele começa por onde? No mercado da Malanga, portanto, porque ele é dali, da Missão Suíça, ali no bairro Fajardo. Portanto, e isso pode um pouco virar um pouco também a tendência em termos de figurino da campanha de outros candidatos. Acha que o JPC ainda tem
gás, para essa expressão, num contexto deste, já vem há muitos anos, não tem crescido na proporção daquilo que prometeu. Acho que o eleitorado continua, ainda há hipótese de se olhar para o JPC como uma alternativa numa cidade como Maputo? Não tanto assim, é apenas para despertar uma forma também de fazer campanha, uma forma diferente. Apenas. Eu acho que a grande competição será sempre entre a Frelimo, com vantagem a Frelimo e a Renamo. Agora, tem uma grande vantagem, por exemplo, também o fato do Venâncio não ter abandonado a campanha e estar a liderar o processo. Porque se for a ver, em certas partes da cidade de Maputo, ele tem um grande apoio popular, mesmo nas periferias da própria cidade, por causa de toda uma atitude que ele teve na defesa dos interesses dos indivíduos que estavam ligados à questão da expropriação do campo e todos esses... Sobretudo porque ele já vinha fazendo campanha há muito tempo. Não é? Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço para, enfim, este olhar aquilo que é a geografia da nossa campanha eleitoral, tentando perceber cenários, traçar outros cenários, enfim. No dia 10 vamos ter a prova dos 9 se tudo isto que foi falado aqui, foi conjecturado, se de facto se concretiza nesta eleição, nesta votação das quintas eleições autárquicas. Foi um prazer ter-vos aí. Amanhã cá estarei de novo para continuar então a analisar esta campanha eleitoral com outros convidados e com os meus colegas ao nível das províncias também nos dando conta daquilo que está acontecendo. Boa noite, até amanhã.